Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a aula 5 de Cálculo Numérico, segundo bimestre. Bom, nessa aula 5 nós vamos falar de integração numérica, vamos falar no método de Newton-Cotes, a regra do trapézio e a regra 1/3 de Simpson. Então, iniciando aqui, pessoal, vamos fazer uma breve motivação e uma breve revisão da teoria aqui, tá? Então, integração numérica é toda vez que você quer resolver alguma integral e você vai usar o método numérico, né? Sabemos que no cálculo 1 nós estudamos diversos métodos, no cálculo 2, tá bom? Então, linhas gerais, nós usamos a integração numérica quando eu não sei calcular a integral, tá? Ou quando eu sei calcular essa integral, mas a expressão para aí é muito complexa, muito complicada, os cálculos são longos. Quem fez cálculo 2 sabe bem disso, né? Que algumas integrais são bem difíceis de resolver. E o terceiro caso, só conheço f em pontos amostrados. Esse aqui é o caso genérico, né? A gente está fazendo alguma pesquisa, laboratório, e você tem as tabelas com os dados. Ok? Fica para vocês lerem também o livro e reforçar essa parte teórica que é muito importante. E o uso do Excel ajuda bastante também. Durante aqui a videoaula eu vou falando sobre isso mais um pouco aqui em relação ao Excel. Bom, temos um desenho, né, um gráfico para entender, só para lembrar. Nós queremos resolver uma integral, só para lembrar, né, de uma função de x do ponto A até B. Nós sabemos que isso vai dar um número que representa a área, né, abaixo do gráfico aqui, ó, que está essa área, né, que está colorido numa cor meio rosa, tá bom? E aqui no cálculo numérico nós temos algumas observações que a gente vai falando devagarzinho aqui para ficar claro, tá? Então vai aparecer algumas letras, por exemplo, H, tá bom? A gente vai falando aqui durante. E geralmente vai ter uma fórmula, né, parecida com essa aqui, tá bom? Mais um erro na frente que a gente vai chamar da letra epsilon. Então devagarzinho a gente vai conhecendo aqui as letras, as nomenclaturas. Vamos para frente. É um caso de aplicação dentre vários, né? É o caso, por exemplo, das tabelas da estatística, né? Toda tabela que você tem, esses números que você tem aqui, ó, da estatística, da probabilidade, é tudo a resolução de áreas, né? Então, tá aqui um exemplo, ó, tá bom? Da curva normal de Gauss, por exemplo. E aqui, então, é uma aplicação. E esses métodos geralmente são difíceis, inclusive nessa aula eu vou trabalhar bastante com a função parecida com essa função normal de Gauss. Primeira definição, pessoal, fórmulas de Newton-Cotes. Nós estudaremos nessa aula as fórmulas de Newton-Cotes, tá? Os exemplos são, ó, só para voltar rapidinho aqui, tá? Para ficar bem claro, nós temos dois métodos, tá? Trapézio e 1/3 de Simpson, para ficar bem claro que já são regras do tipo Newton-Cotes. O que significa ser do tipo Newton-Cotes? Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa, o intervalo AB da sua integral, lembrando que a gente está resolvendo sempre uma integral que começa em A, termina em B, de uma função. Então, esse intervalo que ele está falando, ó, é dividido em espaços H iguais. Lá na primeira imagem eu mostrei o H, então já está aqui, tá? Então, vou pegar o intervalo de A até B, e vou dividir em tamanhos iguais. Então, ela vai ser uma forma de Newton-Cotes, fórmula de Newton-Cotes fechada, se o primeiro ponto da minha tabela for exatamente o ponto A, que é o limite inferior, e o último ponto, xn, foi exatamente igual ao B. Tá bom? Então, está mostrando aqui exatamente isso, ó, de A até B, aqui de x0 até xn. Essas fórmulas nós podemos escrever como esse somatório aqui. Lembrando que f de x0 é o nosso y0, f de x1 é o y1, são valores que nós conhecemos, né, na tabela. Então, linhas gerais, linha genérica, nós vamos descobrir esses valores de A para poder resolver aqui. Vamos ver algum caso. Então, reforçando o que eu acabei de falar, nós trabalharemos a regra do trapézio, que pode ser simples e repetida, e a regra 1/3 de Simpson, que também pode ser simples ou repetida, tá bom? Vamos lá. Primeiro caso, regra do trapézio simples. Bom, pessoal, o nome, porque a área que nós vamos calcular já vai ser o formato de um trapézio, que é essa figura que eu estou destacando aqui, tá bom? Então, esse aqui é um trapézio, por isso que vem o nome dessa figura de trapézio. Quer dizer que nós vamos aproximar a área, que é a integral que nós queremos calcular, por um
área de um trapézio. Então, por isso que recebe esse nome. E nós temos algumas formulazinhas. Eu vou focar mais nas formulazinhas aqui, tá bom? E, de novo, fica para vocês lerem. Então, nós vamos trocar a função, inclusive, já fizemos isso nos exercícios, por um polinômio de primeiro grau, tá certo? Porque 2 pontos. E vou ligar com uma reta. E usando, por exemplo, Lagrange, nós chegamos nessa formulazinha aqui, ó, tá? Então, a integral de uma função vai ser igual a h sobre 2, f de x0 mais f de x1, menos h ao cubo sobre 12, vezes a segunda derivada num ponto C. Lembrar que esse ponto C está aqui embaixo, ó, é um valor do intervalo. Tá bom? De maneira mais reduzida, nós podemos falar aqui na segunda linha, que a integral que nós queremos resolver, de A até B, é h sobre 2, y0, que é a mesma coisa que f de x0, então fica mais fácil aqui, ó, mais simples, né? Mais reduzido, mais o erro. A gente vai chamar esse erro de epsilon, tá, pessoal? Bastante atenção aqui, ó. O erro é epsilon, a letra do alfabeto grego aqui, ó, epsilon. E aí depois nós vamos falar aqui em que esse epsilon tem duas maneiras, né? Ele pode ser essa parte aqui, menos h ao cubo sobre 12, vezes a segunda derivada em um ponto C, ou podemos calcular o máximo, tá? Que é o módulo aqui, ó. Então ele é menor ou igual a h ao cubo. Observe que não tem um menos, mais aqui, ó. Então, bastante atenção. H ao cubo sobre 12, é o mesmo 12 aqui, não muda. E esse M2 aqui é o máximo da segunda derivada, né? Do módulo, ó, tem um módulo aqui, segunda derivada, num ponto C qualquer. Essa parte a gente não vai fazer, tá, pessoal, do erro. A gente vai só montar nos exemplos, isso vai ficar mais claro um pouco. Ok? Então, vamos para frente. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui, né? Então, a gente quer resolver essa integral. Como eu falei, ó, integral, né? Bem difícil. O cálculo, a gente não aprendeu a resolver essa integral. Não temos conhecimento suficiente para isso. Por isso, temos que usar o cálculo numérico aqui. Nesse caso, é a falta da ferramenta mesmo. Tá bom? Ó, voltar rapidinho aqui, ó. Só para lembrar que eu falei que nós temos, geralmente, 3 situações que nós precisamos, né? Então, está exatamente na primeira, ó, não sei calcular, tá? O que nós aprendemos em cálculo 1 não é suficiente para fazer essa integral aqui, para calculá-la. Vamos lá, então, pessoal, organizar aqui. Então, primeira coisa, pessoal, regra do trapézio simples, a mais simples. O que você tem que lembrar? Vou lembrar a primeira coisa da fórmula. Vou chamar essa integral aqui, tá? De I. Só para lembrar de integral, pode ser qualquer letra. I, A, tá? Que é um número, né? I. E vou escrever a fórmula h sobre 2, ó, sempre, nunca muda essa fórmula aqui, que é a simples, ó. Y0 mais y1 mais o erro. E aí, no finalzinho, a gente escreve quem que é o erro. Mas vamos olhar aqui antes um pouco para ver o que significa, né? Significa que eu estou pegando a curva, olha só, de vermelho a nossa curva, né? Da exponencial elevada a menos 0,2x ao quadrado vezes 2,7, aquela no formato de sino, muito conhecido na estatística. E nós queremos essa área aqui, ó, do 0, né, que parte daqui, até o 2. Então, seria toda essa área aqui que eu estou colorindo de vermelho agora, ó, tá? Então, seria toda essa área aqui. E é óbvio que a gente vai calcular pegando 2 pontos agora, ó, o que o método vai fazer? Esse ponto. Vou colocar os pontos de preto para ficar bem claro aqui o que eu estou falando. Então, vou pegar 2 pontos, que é esse aqui, que eu preciso calcular, e esse aqui, e vou ligar pela reta azul. Então, vai ter um erro, né? Qual que é o erro? Essa parte que eu vou colorir agora, ó, de preto, essa parte não está entrando. O meu trapézio está abaixo da linha azul, só olhar o desenho, tá? Vou até forçar aqui o trapézio para ficar bem claro o primeiro exemplo. Olha só, o trapézio aqui, ó, vou colocar de azul. Então, já está uma linha azul, vou fazer outra aqui, ó, a base do trapézio, lado menor, tá? Lado maior, base, lado menor. A área desse trapézio vai ser a nossa resposta aqui. Então, é isso que nós temos que fazer. E aí, como que nós fazemos? Voltando aqui para a folha de resposta, temos que montar primeiramente a tabela, né? Então, aqui, pessoal, eu vou adiantar um pouco, vou mostrar para vocês. Eu já fiz aqui, ó, no Excel para adiantar o vídeo, né? Então, vou pegar 2 pontos. Obviamente, lá nós vimos que é Newton-Cotes fechado. O primeiro tem que ser 0. Acabamos de falar isso agorinha. E o último só são 2, então tem que ser 2. Não tem outra opção, tá bom? 0 e 2. Eu já fiz essas continhas aqui, ó. Tudo anotado aqui, fiz no Excel. Tá aqui, né? Quando for 0, o valor vai ser 2,7 aqui na função. Ó, só para ganhar tempo, tá? Então, sempre usa o Excel aí que vai ajudar. E quando for 2, 1,21. Então, já vou levar isso aqui para a nossa tabela. Então, quando for 0, 2,7. E quando for 2, 1,21. Que são exatamente esses 2 pontos que eu falei aqui, né? Ó, tá? Esses 2 pontos aqui, as coordenadas dele. Então, ficou fácil, né? Então, a nossa integral
Ó, H é a distância, né? Só para lembrar aqui, ó, H é a distância entre dois pontos. Então, a distância entre A e B, que é 2, né? Nesse caso, nem precisa fazer conta. É a distância entre A e B, 2. Então, fica 2 sobre 2. O Y0, 2,7. O Y1, 1,21. Mais o erro. Daí, fazendo as continhas aqui, pessoal, ó, já fiz na calculadora para adiantar também, tá bom? 3,91, né? Aqui vai dar 2 sobre 2 dá 1, e essa soma aqui vai dar 3,91. Então, é o valor da nossa integral, 3,91, mas tem um erro, sempre tem que falar o erro. E aí, vamos escrever o erro. Vou até colocar de outra cor para ficar bem claro aqui, ó, que você não pode esquecer isso jamais, tá bom? Onde, e aí tu vai escrever um desses erros que eu mostrei lá para vocês, tá? Aqui eu vou usar o erro normal mesmo, tá? Sem ser o erro máximo, vou colocar o erro, escreva a formulazinha, h ao cubo sobre 12, segunda derivada em c. E esse c é um ponto qualquer no intervalo, né? Ó, tá lá, 0, 2. Eu não sei quem que é esse ponto, por isso que a gente nem calcula isso aqui, só vai substituir e deixar assim. Então, o erro é igual a menos, o h é 2 ao cubo sobre 12, vezes essa segunda derivada. Vamos deixar assim mesmo, tá? E resolve a continha que dá para resolver. Então, o erro é menos 8 sobre 12. Simplificando isso aqui vai dar 2/3 da segunda derivada em algum ponto aí que a gente não sabe. Tá bom? Tá resolvido. É isso. Na verdade, né, o valor da integral é esse valor aqui, ó, 3,91. Tem um erro e aqui está mais ou menos a estimativa do erro aqui. Tá bom? Então, o que importa, digamos assim, numericamente falando, é esse valor aqui, que seria 3,91. Já falamos bastante que toda vez que você usa um algoritmo, né, um conteúdo de cálculo numérico, uma fórmula, sempre terá o erro. E aqui a gente está vendo exatamente isso. Bom, pessoal, como visto, aqui nós temos um erro grande, né? Ó, dá para ver pelo próprio desenho. Ó, isso, tudo que está em preto aqui não entrou na conta, então dá para ver que é um erro grande aqui. Nós precisamos melhorar isso. Como que nós podemos melhorar? Como que podemos diminuir o erro, né? Controlar esse erro? Simples, a gente pode pegar e repetir, né? É óbvio, ó, se eu pegar aqui, ó, 2 pontos quaisquer aqui, e ligar por uma reta aqui, ficou bem reta, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer assim para ficar mais fácil aqui, né? Eu vou pegar aqui, uma... Pronto, ó, isso que eu tô falando. Se eu pegar aqui e ligar por uma reta assim, vai ficar ruim, né? Vai ficar bastante erro, tá certo? Deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui, para ficar mais claro o que eu tô falando aqui. Pronto, vou colocar aqui uma cor mais chamativa também. Pronto, vermelho. Agora, se essa reta aqui, ó, vai ter um erro grande. Se eu conseguir essa reta menor, mais próximo, vai ajustar melhor. Então, vou fazendo várias cópias dessa reta aqui, ó, tá bem pertinho aqui, ó. E vou dividir no intervalo menor, que é o que está feito aqui. Então, repetir a regra é muito simples, tá? É só você dividir o seu intervalo em quantas vezes for necessário ou em quantas vezes o exercício te pedir. Vamos dar uma olhada aqui. E repetir nas nossas fórmulas da regra simples. É bem simples de mostrar, já estou ganhando bastante tempo, que vai ficar isso aqui, tá? De novo, aí você tem que ler, pessoal, o livro, a aula aqui, principalmente no formato de vídeo. Não substitui a leitura, tá bom? Então, é isso que a gente vai mostrar. Tá? É y0 aqui, ó. Aqui y1, y2. O que tem de interessante? Até o penúltimo, tá? Aqui, ó. ym menos 1 e aqui é o último, ym, que nós estamos chamando. Os intermediários multiplicados por 2, que são esses aqui, ó, né? Esse aqui, porque ele vai estar na primeira repetição e na segunda e na terceira, daí por diante. Somente o primeiro está aqui, que vai aparecer só na primeira repetição, e o último. Então, chama isso de nós, tá? Só o primeiro nó e o último, que não fica repetido por 2. Então, essa fórmula é adaptável, por isso tem reticências aqui, né? Os 3 pontinhos, e você vai escrevê-la toda vez, dependendo do número de pontos, tá bom? Então, se eu tenho 6 pontos, o primeiro, que começa com 0, tá solteiro aqui, os intermediários multiplicado por 2. E o último, falei 6, termina em y5, por exemplo, né? Já que o índice começou no 0. Também solteiro, ok? O erro é basicamente o mesmo erro, tá? H ao cubo, dividido por 12, e M é o número de repetições aqui, tá bom? M repetições, para nunca esquecer, ó, reps, nessa forma aqui. Tá bom? Aí você pode calcular o erro máximo também, olha aqui, ó, né?
bem parecido. Então, a partir do momento que nós fizemos já, né, aprendemos a regra simples, fica bem fácil de usar a regra repetida. E isso também vai ser do mesmo jeito lá num terço de Y. Na verdade, é bem tranquilo isso daqui, né? Então, a gente vai resolver essa mesma integral, ó, de 0 até 2, tá? Só que agora com 4 repetições. Então, como que eu penso primeiro o exercício, né? Vou pensar que ó, eu estou trabalhando de 0 até 2. Eu vou usar 4 vezes, então vou repartir no meio, que são 2, e cada uma no meio de novo, que são 4. Assim eu acho os pontos, né? O ponto intermediário é 1, aqui é 0,5 e aqui é 1,5. Então tem todos os pontos. E vou montar a tabela, substituir a função, assim como nós já fizemos, tá? Mas antes de fazer essas continhas, tá aqui, né? Os pontos, ó, só deixei já meio que preparado aqui, para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, ó, vou colocar aqui os pontos junto aqui, ó. Quando eu ligar esses pontos aqui, vai se encaixar melhor nos pontos que eu tenho. Tá lá os 4 pontos e as retinhas, né? Vou deixar a última separada para mostrar aqui para vocês. Eu posso colocar aqui. Veja como que já ajustou bem melhor, né, ao meu gráfico. Eu tenho um pequeno erro aqui, deixa eu voltar aqui, ó, que é esse pedacinho aqui, né? Não ficou bem encaixado, mas só para mostrar. Que vai ter um errinho aqui ainda, é bem pequeno, mas vai ter um errinho aqui, ó, né? Vou colorir de outra cor aqui, para ficar bem claro aqui. Eu vou colocar de verde, tá? Tem um errinho aqui, ó, pequenininho, mas é bem menor que aquele primeiro erro, né? Aqui provavelmente vai ter um errinho também, tá bom? Mas já dá para ver que a curva nesses pontos aqui se encaixou muito bem com a reta. Então o erro aqui vai ser praticamente 0, tá? Ok? Nós não estamos preocupados muito com o erro agora, como eu falei, a gente nem vai calcular, mas visualmente a gente consegue ver isso. Então, esse aqui é o ponto inicial, né? A gente já falou que é o 0, e o último tem que ser o 2, porque é Newton Cotes sempre, tá bom? E aí você faz uma conta muito simples, que é essa conta aqui, ó, que eu acabei de fazer aqui com vocês, vou repetir de novo, que eu apaguei. Então, bem simples, já vamos descobrir o H. E o H sempre é a distância entre dois pontos, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó. Estou fazendo entre 0 e 2. Eu preciso aplicar 4 vezes. Aqui teria 2. E se eu repartir mais uma vez aqui, eu teria 4. Então, no meio, 1. Aqui, 0,5. E aqui, 1,5. E a distância entre cada ponto, 0,5. O H é muito simples. É só isso daqui. Dá para fazer uma continha, mas nem vou ficar colocando fórmula para você pensar e fazer. E aí a gente tem que montar a tabela aqui. Vou montar do lado de cá a tabela com os valores x, y e esses pontos aqui, né? Então, o ponto 0, que a gente já sabe, o 0,5, o 1, que a gente já sabe também, o 1,5, perdão, o 2, o 2, só o 2, tá o 2, pronto. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. É isso. Já deixei pronto também, pessoal, para a gente ganhar um tempinho, né? Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui a tabela. Vamos lá. Então, aqui, ó. Deixei pronto aqui para a gente ganhar um tempo, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. No mesmo arquivo do Excel, já calculei aqui, ó. Né, os pontos 0, 0,5, 1, 1,5, 2. A gente vai usar esses aqui, tá bom? Então, 2,7, 2,57, 2,21 e 72. São esses pontos aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Sempre coloca, tá? Então, aqui, 2,7. Aqui, 2,57. Aqui, 2,21. Treinem, porque vocês vão usar a calculadora, né? 1,72. Aqui estou fazendo no Excel para ganhar tempo. O vídeo não ficar muito grande, né? Vamos chamar essa integral aqui de I, tá? Então, I, escrever a formulazinha. Sempre começa com a formulazinha H sobre 2. Aí, Y0 mais... outra coisa que vocês podem sempre fazer, né? Tanto no X quanto no Y. Aqui a gente já sabe que começa no 0. X0, aqui é Y0. X1, Y1, e daí por diante, né? 2, 3, 4. Isso para você não errar. Então, a nossa fórmula, primeiro e último solteiros. Os intermediários multiplicado por 2, né? Então, já vou colocar aqui, ó. 2 vezes Y1, sempre isso aqui, tá? Y2, Y3. O último é Y4, sozinho, mais o erro. Agora você vai substituir, olha só tanto que é simples, né? O H é 0,5 sobre 2. O nosso Y0, 2,7. Mais 2 vezes, vou colocar parênteses aqui para ficar melhor, 2,57 e vai escrevendo aí, tá? 2,57 mais 2,21 mais 1,72. Fecha aqui, são os multiplicados por 2 e o último solteiro, 1,21
Pronto. E aí, agora é fazer conta. Já adiantei as contas aqui, ó. Somando aqui dentro, deu 6,5, tá bom? Só fazer na calculadora, tá, pessoal? Vezes 2 dá 13, somado com 2,7 mais 1,21, vai dar 16,91. Então, vai ficar assim, ó, 0,5 sobre 2 vezes 16,91, tá? Fazendo a continha, a integral... Ah, esqueci do erro, não pode esquecer, né? Um erro crasso aqui, não pode, ó. Mais o erro, vou até apagar aqui, ó. Não esqueçam disso. Aqui é a mesma coisa, mais o erro, tá? De novo, não pode esquecer o erro, pessoal. Mais o erro, logo a integral deu, fazendo essa continha aqui, 4,23 mais o erro. Ó. Outra dica, pessoal, às vezes a gente quer calcular só o valor da integral sem o erro. Aí você vai escrever como? Vou colocar até de cor diferente, né? Ó, a gente sabe que tem uma forma para o erro, vamos calcular já já, mas se eu quisesse colocar assim, eu poderia colocar assim. Então, a integral é aproximadamente 4,23. Esse é o valor da integral. O que acontece? É bom estimar o erro, tá? Porque às vezes o erro pode ser grande ou pode ser pequeno. Nesse caso, a gente já tem uma intuição que vai ser pequeno pelo gráfico, tá? Mas agora a gente vai falar quem que é esse erro aqui. Vamos colocar aqui agora, aqui, né? Onde o erro... E aí você vai escrever a fórmula do erro, né? A fórmula do erro, a gente viu agora, né? Onde epsilon... Deixa eu escrever aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui onde... Vou fazer assim, ó. Vamos lá. Onde... epsilon é menos m, que é o número de repetições, h ao cubo, isso aqui tudo sobre 12, vezes a segunda derivada em c, e c é um ponto entre 0 e 2, que é o AB, tá bom? Então, o erro vai ser igual a epsilon, tá? Menos, nós usamos 4 repetições, aqui o h 0,5 ao cubo, sobre 12, vezes a segunda derivada em c. Eu vou fazer essa continha aqui com você. Já deixei a calculadora aqui, tá? Para a gente fazer junto aqui. Fazer algumas continhas aqui, outras já estão prontas para ganharmos tempo. Então, só fazer a conta aqui, né? Já sabe que vai dar negativo, porque todo mundo está positivo. Então, 4 vezes 0,5, e o 0,5 está ao cubo aqui. Então, ao cubo aqui, ó. Deu 0,5 dividido por 12, que é o de baixo aqui. Então, vamos escrever isso no formato de fração. 1 sobre 24. Então, menos 1 sobre 24, segunda derivada em c, e o c já falamos que é um ponto entre 0 e 2. Está calculado. Tá? Espera-se que esse erro seja pequeno. Bom, pessoal? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito grande e vou gravar outro vídeo com a regra 1/3 de Simpson. Então, até mais.